Olá, meus amados, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Hoje, na devocional, nós vamos falar de algo que foi perdido, né? Jesus, ele conta, na verdade, ele conta três parábolas que fala da ovelha perdida, da moeda perdida e do filho perdido. A história da ovelha perdida é aquela que o pastor ele tinha 100 ovelhas. E aquela ovelha, uma daquelas ovelhas se afasta do grupo, né? E aquele pastor ele vai ao encontro àquela ovelha e resgata aquela ovelha e faz uma grande festa. A segunda parábola conta da moeda perdida, de uma mulher que tinha 10 dracmas, 10 moedas, e ela perde uma daquelas moedas na sua própria casa. E ela vai em busca, ela traz luz, e ela vai de encontro e até achar aquela dracma perdida, aquela moeda perdida, aquilo que tinha valor para ela. E depois ela faz uma grande festa com suas amigas. E a terceira parábola, a terceira história, é a parábola do filho pródigo, onde aquele rapaz ele decide se afastar do coração do seu pai, da casa do seu pai, e ele pega a parte da sua herança e gasta toda aquela herança, até que ele se lembra, até que ele decide voltar, até que ele decide ir ao encontro do seu pai, sabendo que o seu pai ele tinha um sorriso e braços abertos para recebê-lo novamente. E aquele filho ele é restaurado e há uma grande festa naquela casa, porque aquele filho se arrependeu e voltou para os caminhos de Deus. E a gente percebe que nessas três histórias há algo que foi perdido. A segunda coisa que nós podemos observar é algo, né, que foi buscado com vontade. Então, a ovelha perdida foi buscada pelo pastor. A moeda perdida, ela foi buscada pelaquela mulher. E o jovem que se perdeu, ele entendeu, ele caiu em si e ele volta para o seu pai. E depois que aquilo que se perdeu é achado, a Bíblia conta que houve uma grande festa, uma grande celebração. E assim deve ser a nossa vida. Nós temos que buscar aqueles que estão perdidos. Nós devemos ir, nós devemos nos esforçar, nós devemos ir com vontade. Como eu já falei anteriormente, o perdido, ele não é alguém sem nome, sem rosto, sem endereço. O perdido, ele pode ser alguém que nós amamos, pode ser um familiar nosso, pode ser um amigo, pode ser um colega da escola, do trabalho, da faculdade. É alguém que nós conhecemos, é alguém que precisa saber que Jesus as ama, que Jesus morreu por elas e que ele tem um caminho para a sua vida, para a sua necessidade e para todo sempre. Que Deus possa abençoar a tua vida e te desafio a orar pelos perdidos, a orar por aqueles que estão precisando, a orar pelos familiares, a orar pelos seus amigos e que Deus te desperte em nome de Jesus.